programa Entre na Linha, tenho a honra de entrevistar o psicólogo Cláudio Márcio Salviano. Ele vai estar falando sobre aqui diversos trabalhos que ele elabora aqui na cidade de Bauru e a sua larga experiência. Salviano, tudo bem? Como que você está? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite, dessa entrevista. E desde já eu agradeço a todos por essa oportunidade. Maravilha. Salviano, você tem uma larga experiência. Qual que é a sua experiência? Qual a sua especialidade no trabalho que você elabora? Bom, eu costumo dizer que eu estou há 26 anos atuando como conselheiro, como intermediador de várias questões que envolvem a vida humana. De formação não tenho esse tempo todo, mas eu sou psicólogo clínico. Eu já estou atuando há mais de década como especialista clínico e especializado em dependência química. Então eu desenvolvo vários trabalhos, além do consultório, atendo também no Esquadrão da Vida de Bauru, que é uma instituição que existe há mais de 45 anos. E sou palestrante em várias empresas, como a Ebara, Tilibra, Suquest, a Plazútil, algumas emissoras de TV. Então, o meu trabalho é como palestrante, como psicólogo clínico e também atuando com famílias, adultos principalmente, casais, e atuando em várias psicopatologias, que eu tenho, assim, por ética, atender a pessoa. Se não é da minha competência, eu passo para colegas que são especializados em outras áreas. Muito legal, trabalho muito profundo realmente. Salviano, esse trabalho que você elabora, fora outros, as palestras, esse trabalho que você elabora com os dependentes químicos. E fala um pouco sobre esse trabalho que você elabora na parte de recuperação, de ressocialização à sociedade, como que funciona? Bom, eu acredito que o tratamento na dependência química, ele exige não apenas que a pessoa ela tenha acompanhamento psicológico, às vezes alguns necessitam de acompanhamento psiquiátrico, com medicação. E o que é necessário é a continuidade. Veja, nós temos o trabalho ambulatorial, a pessoa procura o CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial. Ela pode procurar outros serviços que existam ambulatorialmente, procurar um psiquiatra, um psicólogo, fazer o tratamento e consegue. Eu tenho casos de pessoas que, a partir do consultório, ela não precisou de uma internação. Mas há casos que necessitam de internação. Então, nós passamos para uma outra camada, que é a questão da decisão que a pessoa tem de sair do seu habitat e ir para um outro local. Então, eu também defendo essa tese, quando há essa necessidade. Abre-se um parênteses aqui, que existem alguns profissionais que ainda contestam essa tese. Eu fui um deles, essa contestação de internação, e hoje eu mudei porque eu vi que algumas pessoas necessitaram. Eu não apenas ouvi, eu vi a vida, e o comportamento, etc. Então, existem pessoas que necessitam de uma internação. Agora, depois de uma internação, seja ela qual período, que cada uma clínica, comunidade terapêutica ou hospitalar que seja, depois que a pessoa sai, ela necessita dar a continuidade. Porque, veja bem, a eficácia de um tratamento, ela não se limita apenas na instituição, ou no profissional, ou nos profissionais, na equipe técnica que atende o paciente. Na verdade, eu sempre digo o seguinte: a ciência caminha,
a sua parte, né? Todas as técnicas, tudo aquilo que hoje é estudado, né? Nós falamos de espiritualidade, que é algo que se estuda muito, inclusive parte da minha tese, na minha especialização. Mas todas essas vertentes e todas essas variáveis, elas não são nada se a pessoa também não caminhar a parte dela. Ou seja, o sujeito da ação é a própria pessoa. E isso, ao meu ver, são todos os pacientes, com qualquer que seja a sua morbidade, qualquer que seja a sua patologia. É importante que o paciente faça a sua parte, né? E uma das coisas é dar continuidade, é ter manutenção. Infelizmente, é muito comum nós vermos pessoas saírem da clínica ou de um tratamento e não dar valor ao pós-operatório, né? Eu sempre digo que o pós-operatório é tão importante como o operatório. O pós-tratamento, no caso, né, é tão importante quanto. Se a gente citar uma cirurgia bariátrica, se a pessoa não cuidar da mente, não desenvolver também novos hábitos, ela tem uma tendência a ter uma depressão, ela tem uma tendência a voltar a ter o hábito do comer compulsivo, etc. Assim também na dependência química. Então, o que seria isso? Quais são esses projetos que eu tenho tentado pedir às faculdades, às empresas, às pessoas, qualquer pessoa que queira ajudar o Esquadrão da Vida, e também a esse projeto, porque esse projeto não é um projeto meu, é um projeto que eu posso até intitulá-lo como fundador, mas é um projeto da sociedade. Na verdade, isso diz respeito a todo cidadão que quer entender essa problemática da dependência química. Porque às vezes as pessoas pensam que foi para o tratamento, acabou. Não acabou. A igreja faz o papel dela, as comunidades fazem os papéis, a família tem que fazer o papel, a sociedade tem que fazer o papel. Então, quanto mais nós nos unirmos, melhores os resultados. Então, o sujeito, ele sai de uma internação, por exemplo, ele recebe alta num consultório, ele precisa dar continuidade, né? No caso de comunidade terapêutica, vamos citar o Esquadrão da Vida. Tem vários casos que a pessoa sai e ela não dá continuidade. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho procurado migrar gradativamente essas pessoas no final do tempo que existe na comunidade, para que eles tenham essa oportunidade de reinserção. Então, o objetivo é ficar o mínimo de tempo possível institucionalizado, ou seja, dentro de uma instituição. Que a pessoa saia o máximo possível para que ela tenha essa questão de não parar a vida em determinadas dimensões, né? Aliás, abro um outro parêntese, né? Eu já estive no CEJA, e essa é uma outra missão que eu gostaria de novos aliados, para que a gente possa ter pessoas que alfabetizem, né, que nós temos muitas pessoas semi-alfabetizadas dentro do Esquadrão. Tudo isso é um projeto de reinserção social, né? Posso dizer aqui que uma das pessoas há muitos anos que alfabetizava lá a dona Cida Daltio, que ela era uma pessoa que foi e fez um trabalho interno. Então, às vezes, temos pessoas que podem e querem fazer isso. Então pode fazer isso? Pode. Nós abrimos as portas para que a sociedade se una. Lógico que dentro de todo o padrão da instituição, né? De respeito, obviamente, às normas e às regras de cada instituição. Então, é muito importante que essa socialização, essa reinserção social aconteça.
Na semana da luta antimanicomial, eu levei algumas pessoas que estavam na internação naquela época para o boliche. Fizemos lá com o dono do boliche, inclusive o Marcelo, e ele nos ajudou bastante ali. Por quê? Porque ele fez um preço menor, nós conseguimos patrocinadores, parceiros, e haviam pessoas que nunca haviam entrado num boliche, né? E brincaram, se divertiram. Teve uma certa vez que nós fomos ao cinema, né? Tinha senhores de 60 anos que nunca havia pisado num cinema. Na verdade, o álcool, as drogas e toda essa vida que essa pessoa tinha, ela não conseguia se inserir, né? Então, através da instituição, através da comunidade terapêutica, ela teve a oportunidade de fazer aquilo que ela nunca havia feito na vida dela, um bem para ela mesma. Eu me lembro conversando com esse senhor, eu falei, poxa, esse é um dos dias mais felizes da minha vida. Nossa, muito legal mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos ao nosso intervalo e já retornaremos. O Salviano vai estar falando de seus outros trabalhos também e esse incrível trabalho que ele está fazendo com esse pessoal. Assessoria contábil e fiscal. Com mais de 20 anos no mercado, a Solução Assessoria vem se destacando na área de assessoria fiscal, contábil e tributária para empresas de diversos segmentos do mercado. O sucesso deve-se principalmente ao constante aperfeiçoamento e atualização dos sócios e colaboradores, bem como ao atendimento personalizado dispensado aos seus clientes. Rua Monsenhor Claro, 871, Centro, Bauru. Fone 3878-1212. Acesse o site www.resolução.net. O café é um novo conceito de cafeteria. Possui uma livraria com diversos títulos de livros cristãos para todas as idades. Além de uma biblioteca para leitura no local, dispõe de um ambiente agradável, totalmente climatizado, equipado com Wi-Fi livre para uso de seus frequentadores e um local de oração na Rua 13 de Maio, 1708. Retornando aqui ao nosso programa Entre na Linha, o Salviano que esclareceu muito legal o trabalho que ele faz junto ao Esquadrão da Vida e também as palestras que ele profere. Muito interessante. Vocês podem visualizar que eu estou com dois óculos aqui, tem um propósito. O Salviano vai estar explicando o que representa esses óculos nas palestras que ele profere. Salviano, o que seria esses óculos aqui, principalmente esse daqui? Bom, esses são óculos usados pela polícia americana em alguns estados americanos,
e eles fazem palestras. Os policiais usam esses óculos. Esse aqui, por exemplo, ele simula o efeito visual que a maconha traz. Ou seja, existe uma distorção visual própria da maconha, questão de espaço e tempo, né? E, então, depois de uma palestra, que normalmente nós fazemos em escolas, em empresas, em comunidades, igrejas, eu sugiro a participação de algumas pessoas e a gente faz alguns testes de andar em linha reta, alguns testes de pegar pequenos objetos, né? E esse é do álcool, né, que nós também usamos, que faz com que a pessoa sinta essas percepções visuais alteradas. Ou seja, além da palestra científica, além de da fundamentação científica sobre dependência química, eu falo dos fatores de risco, ou seja, daquilo que leva ao uso de drogas, e mostro depoimentos. Em algumas palestras, quando é possível, eu levo até órgãos, né, acometidos de câncer, para que a gente possa trazer o público a visualizar os malefícios das drogas, né? E também não necessitar usar, isso é muito comum, né? Infelizmente, uma das principais características que leva o indivíduo ao uso, apesar de algumas pessoas contestarem isso, mas ainda é a curiosidade, porque nós nascemos com ela, né? Se é algo que eu nasci, é bom, mas eu preciso saber aonde ser curioso. Então, muitas vezes a gente, entre aspas, mata a curiosidade, né, de algumas pessoas fazendo uso do óculos e vendo o que isso pode acarretar. Então, é muito importante isso. Hoje é uma inovação e eu procuro trazer essa inovação. Por quê? Porque hoje a gente vê, de certa forma, algumas palestras sendo banalizadas. Não é apenas mostrar os malefícios da droga, mas é trazer algumas coisas que comprovam cientificamente e levar a juventude, quem quer que seja, os participantes da plateia, a entender cientificamente e provar, entre aspas, a respeito dessas questões que envolvem a dependência química e as drogas. Muito interessante, né? Essa palestra é recomendada. Vale muito a pena mesmo assistir, conferir, realmente é muito interessante. Só que a gente sabe que existem vários fatores que podem levar a pessoa a ter uma dependência de álcool e de droga. Mas é uma questão emocional, uma lacuna na pessoa? Que seriam diversos fatores que levam a pessoa a procurar a droga, o álcool, a ser dependente, a destruir a família, a sociedade, a comunidade onde ela vive? Bom, eu costumo usar uma palavra para explicar a individualidade de cada um, né? Cada ser humano tem a sua idiosincrasia, né? É um palavrão, mas que remete muito a essa expressão de que ninguém é igual a ninguém. Então, partindo desse princípio, algumas pessoas se envolvem a partir dos 12, 13 anos, 10 anos com droga. Outras podem se envolver depois dos 40, depois dos 50. Eu tive casos de pessoas que fizeram faculdade, depois se envolveu com droga. Durante o período da faculdade não se envolveu. Lógico, a estatística mostra que o envolvimento é na adolescência. Mas tudo sempre, quando acontece, é por causa da curiosidade. A pessoa pode nutrir uma curiosidade. Um caso que me chamou a atenção, uma senhora que depois dos 60 e poucos anos, ela começou a usar maconha, depois foi para o crack, e aí as pessoas me perguntavam, mas por que ela fez isso depois de tanto tempo? E a resposta que ela me deu em consultório foi o seguinte: eu cuidei das minhas filhas, dos filhos, dos netos, fiz tudo, mas sempre nutri dentro de mim uma curiosidade. Por isso que tem determinadas coisas que não se mata a curiosidade, exceto de maneira correta, né? Então é muito importante entender que alguns fatores levam o sujeito à droga, outros podem ser que não leve essa pessoa à droga.
são vários. O primeiro dele é a curiosidade. Pode ser a pressão do grupo, né? Uma autoestima um tanto quanto defasada, né? Uma pessoa que não tem a sua identidade ainda formada, ou seja, pessoas que não sabem se posicionar, pessoas que não sabem dizer não, pessoas que infelizmente guardam para si os seus problemas e não dividem. Muitas vezes elas acabam sucumbindo-se dentro de si mesmas e, infelizmente, buscando os anestésicos. Porque as drogas nada mais são do que anestésicos. As drogas das drogarias também, né? Se não tomar cuidado, nós deixamos de fora essas drogas, que são perigosas. Os benzodiazepínicos, por exemplo, né? Que muitas pessoas acabam desconhecendo e, infelizmente, usando como um sedativo e vivendo sedadas e gostando daquele prazer, né? E acabam deixando de viver as dimensões da vida. Eu costumo dizer também o seguinte: eu entendo, né, que nós somos biopsicossocial, histórico e espiritual. Se nós tirarmos uma dessas dimensões, nós estamos mediocrizando a raça humana. Então, às vezes as pessoas vêm para uma terapia querendo apenas tratar um aspecto. E aí elas se deparam com essa frase que particularmente eu sempre digo: somos biopsicossocial, histórico e espiritual. Nós temos um corpo, nós temos uma psique, temos a alma, temos a parte social, temos uma família, quer seja uma família desestruturada ou não, mas a pessoa a tem, ela pertence a uma família. E tem a parte espiritual, que é da forma como cada um concebe, mas que nós indicamos a desenvolvê-la. Ou seja, não é para viver apenas nas academias, tratando só do físico, e nem muito menos querer destrinchar qualquer livro sobre a psique humana, e nem somente trabalhar, e nem somente viver para a família, e nem somente viver dentro de igreja, por exemplo. Então é um conjunto, nós não somos apenas uma dimensão, somos essas 5 no mínimo. Olha, muito interessante realmente. Esses fatores têm que ser levados em conta, com certeza. Salviano, a gente vive aí numa sociedade aí, com muitas pressões, cobranças. Que agora, a depressão seria uma doença? O que seria? Tristeza, depressão? Tem diferença? Tristeza profunda? Por que a sociedade hoje vive essa pressão tão grande? Bom, veja bem, é um assunto amplo, complexo, né? E quando se fala nessa palavra, depressão, as pessoas correm o risco de achar que uma tristeza natural, uma tristeza, por exemplo, a perda de um ente querido, gera tristeza, e é necessário que gere tristeza. É necessário que a pessoa elabore o luto mesmo. Existem pessoas que demoram um pouco mais, outras um pouco menos. Mas é necessário. Nós somos constituídos para que tenhamos também a tristeza, assim como a ira. Agora, algumas pessoas podem estar desenvolvendo uma distimia, uma tristeza leve, uma depressão, início de uma depressão, uma coisa leve, né? E que muitas vezes até mesmo medicação não é necessário. Agora, se é algo que está interferindo, isso é o primordial, se está interferindo nas dimensões humanas, se a pessoa não está trabalhando mais em função dessa tristeza, se a pessoa não está se relacionando mais, se não está tendo uma relação interpessoal na sociedade, né? Se a pessoa está deixando de cuidar do seu corpo, está deixando de ter um relacionamento familiar, aí sim começa a caracterizar o quê? Uma necessidade até mesmo de uma medicação. Existem vários segmentos a esse respeito, né, de comprovações científicas de pessoas que não cuidam e aí
o aumento, né, desses episódios depressivos começa a aumentar e elas acabam dentro de um quarto escuro. Então, assim, é mais ou menos se você alimenta essa depressão, ela vai crescendo. O que precisa é reação, é atitude, né? É entender alguma coisa está errada comigo, então eu preciso de ajuda. É ir à busca dessa ajuda. Eu sempre aconselho as pessoas, antes de simplesmente buscar uma ajuda no Google, né, busque um profissional, né, porque muitas vezes a gente ouve algumas coisas que não são científicas, né. Você está com um profissional, ele pode te auxiliar cientificamente. Isso é verdade mesmo. Olha, o assunto ele é bem amplo, com certeza nós retornaremos a esses assuntos. O assunto aqui é muito vasto e muitos temas para ser tratados. Salviano, deixa o seu contato, o escritório, o Facebook seu, para que os telespectadores possam estar acompanhando o seu trabalho e também para poder estar sabendo das palestras que você profere. Bom, o meu Facebook é Cláudio Márcio Salviano, psicólogo Cláudio Márcio Salviano. O telefone é 3227-3715 ou 998-38-5030 e 997-93-9552. São esses 3 números. A respeito de palestras, né, e quiserem fazer contato, eu estou à disposição. Muito bem, muito obrigado, agradeço a sua participação. Com certeza nós retornaremos com outros temas aí para poder estar esclarecendo aí o pessoal. Eu que agradeço. Muito obrigado.